24º Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho, promovido pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, tem como tema os desafios do MPT no novo cenário político, econômico e social. Neste momento, convidamos para compor a mesa o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Convidamos o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Convidamos o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. Convidamos o deputado federal Arlindo Chinaglia. Convidamos a representante do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, Luísa Najib Elufi. Convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Sebastião Vieira Caixeta, representante do Ministério Público do Trabalho no Conselho, que neste ato também representa os demais conselheiros do CNMP. Convidamos a representante do Movimento MPT Mulheres, Adriane Reis de Araújo. Convidamos a vice-presidente da região sudeste da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, Thaís Cremasco. Convidamos o diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, ESMPU, João Akira Omoto. Convidamos o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Convidamos o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região São Paulo, Eric Vinícius Schramm. Convidamos a secretária municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Marinalva Cruz. Convidamos a professora da UFBA, Elizabeth Aparecida Pinto, que atua em cooperação técnica com a Unifesp na elaboração de políticas afetas às questões étnico-raciais e de gênero. Convidamos o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Jorge Pinheiro Castelo. Convidamos a representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Paula Castanheira Lamenza. Senhoras e senhores, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho instituiu em 1998 o Prêmio Evaristo de Moraes Filho, como uma forma de homenagear os relevantes serviços prestados pelo renomado jurista ao Ministério Público do Trabalho e aos seus membros. Em continuidade à cerimônia, nós chamaremos agora os vencedores do 20º Prêmio Evaristo de Moraes Filho. Entre os objetivos do prêmio está a divulgação de trabalhos e arrazoados jurídicos produzidos pelos membros do Ministério Público do Trabalho.
O julgamento dos trabalhos coube a uma comissão integrada pelos procuradores regionais do trabalho, Ileana Neiva Mouzinho e Xisto Thiago de Medeiros Neto, e a procuradora do trabalho, Vanessa Patriota da Fonseca, aos quais agradecemos pela inestimável colaboração. Nós agradecemos também às editoras LTR e Juspodium pelo patrocínio das premiações, que consistem no fornecimento de livros jurídicos aos ganhadores do prêmio. Neste momento, nós convidamos para a entrega do prêmio ao terceiro colocado desta edição, a diretora de eventos da ANPT, Ana Cláudia Bandeira. E para receber o prêmio de terceiro colocado nesta edição, convidamos o subprocurador-geral do Trabalho, Manuel Jorge Silva Neto. A obra ganhadora tem como tema Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais. Manuel Jorge Silva Neto. Parabéns, terceiro colocado desta edição, Manuel Jorge Silva Neto. E o nosso muito obrigada também à diretora de eventos, Ana Cláudia Bandeira. Convidamos agora a procuradora do trabalho, Vanessa Patriota da Fonseca, para entregar o prêmio ao segundo colocado. Convidamos o segundo colocado do prêmio, o procurador do trabalho, Daniel Geminiani. A obra teve como tema ACP da Pré-Moldados Guararapes. Nós receberemos aqui no palco o procurador do trabalho, Douglas Nunes Vasconcelos, que receberá a placa em nome do ganhador, Daniel Geminiani. Os nossos parabéns ao segundo colocado, Daniel Geminiani, e recebendo o prêmio Douglas Nunes. Obrigada também à procuradora Vanessa. A seguir, convidamos a diretora de assuntos de aposentados da ANPT, Regina Butros, para fazer a entrega do prêmio de primeiro lugar. Em primeiro lugar, trata-se de um trabalho conjunto intitulado ACP em Face da União, um trabalho dos procuradores do trabalho, Rafael de Araújo Gomes, Ana Farias Irano, Carolina de Almeida Mesquita, Maila Otaviano e José Fernando Ruiz Maturana. Parabéns, primeiro lugar. Parabéns a todos os vencedores. Neste momento, em tempo, registramos também a presença do procurador-chefe do Ministério Público Federal, Tiago Lacerda Nobre. Nosso muito obrigada pela presença. A seguir, convidamos o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, para saudar os participantes do Congresso. Eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, todos os nossos colegas, nossas colegas, familiares, convidados. Faço na pessoa do meu amigo Ângelo Fabiano, presidente da nossa associação, nossa gloriosa ANPT. Eu peço um pouco de paciência, que este será com certeza, meu último evento associativo como Procurador-Geral do Trabalho. Meu mandato se encerra dia 22 de agosto. De início,
registro meus cumprimentos pela programação que selecionou temas atuais, variados e de máxima importância, e privilegiou a presença de mulheres como expositoras. Nossa instituição, único ramo do MP composta majoritariamente por mulheres, ostenta orgulhosamente o percentual de mais de 60% delas em cargos de chefia, membros e servidores. Esse é o último congresso da NPT de que participo na qualidade de Procurador-Geral do Trabalho, como eu disse. Estando na terra de João Rubinato, conhecido por Adoniran Barbosa, não pretendo cansar os colegas com minuciosa retrospectiva das lutas e das conquistas dos últimos 4 anos. Além disso, colegas, tem outras coisas. Com serenidade, coloco-me diante de todos, com a cabeça erguida de quem honrou todos os compromissos assumidos com o Colégio de Procuradores nas últimas 2 eleições. Nunca me comprometi com o que sabia não poder fazer ou com o que não dependia apenas do meu querer. Sempre tive presente que, para manter a altivez e continuar merecendo o respeito dos colegas, é necessário dizer sempre a verdade. Essa postura significa respeito aos colegas, às colegas, aos amigos e às amigas de Ministério Público do Trabalho. Quantos me indagaram, Ronaldo, você tem certeza de que vai fixar os cargos de Procurador Regional do Trabalho? Haverá descontentamento. Ronaldo, você tem certeza de que vai regularizar, normatizar as lotações provisórias? Isso vai gerar insatisfação. Sempre fui claro e objetivo. Sem enrolação, prometi regularizar e regularizei essas antigas distorções, entre outras. Como diria Adoniran Barbosa, não nos cabe ficar dando volta em torno da lâmpada para modo de se esquentar. Não via como deixar de cumprir as promessas. Protelar não é a solução. São medidas que, em situações particulares, prejudicaram as expectativas de amigos meus de décadas, mas não deixei de cumpri-las, ouvindo todos os interessados, com critérios sempre transparentes e objetivos, e tendo sempre como norte o interesse público. Me emociona o reconhecimento e a compreensão desses amigos sobre minha posição de gestor. Não foram poucas as crises e contratempos que enfrentamos, e ainda enfrentamos. Apenas para ilustrar, em 2016, enfrentamos corte orçamentário grave causado pelo então Relator-Geral do Orçamento da União. Em 2017, reforma trabalhista. E por aí vai. Até terremoto tivemos. A Procuradoria de Londrina tivemos que comprar outra sede em razão de um terremoto que rachou a Procuradoria ao meio. Nesses 4 anos, nos embreamos em lutas externas extremamente difíceis, mas tivemos sempre o conforto de contar com o apoio do Colégio de Procuradores, valorosos colegas que compartilham da visão de um MPT protagonista nos auxiliaram, ainda que, por vezes, a nossa voz fosse o único contraponto à visão hegemônica, irresponsavelmente liberalizante, incorporada pela mídia. Não fomos seduzidos pelo discurso fácil ou ambíguo diante da nefasta reforma trabalhista. Estivemos na trincheira dos coerentes com a defesa dos direitos sociais desde o início. Vivemos tempos amargos, desafiadores, marcantes e inquietantes. Nos posicionamos contundentemente em relação aos temas
que preocupam os defensores dos direitos sociais nas mais diversas arenas, em todas as oportunidades e em todos os espaços disponíveis. Nosso protagonismo na defesa dos direitos sociais contrariou interesses daqueles que sempre tiveram lucro fácil como meta e o desprezo pelo ser humano trabalhador como estrada. Enfrentamos hoje, num país conflagrado politicamente, talvez nossa maior ameaça. A firmeza na luta e a coerência deram visibilidade ao MPT. Conquistamos posição inédita em instâncias internas e em espaços de estudo e discussão do mundo civilizado. O MPT passou a ser ouvido, foi convidado a integrar e hoje está inserido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Organização Internacional do Trabalho. São inúmeros os fóruns internacionais em que tivemos nosso trabalho enaltecido, como a Organização das Nações Unidas, a Universidade das Nações Unidas, o Fórum Global para a Criança, entre outros. Além da questão finalística, estamos sendo desafiados quanto à possibilidade de manter nossas unidades em funcionamento. O aperto orçamentário, determinado pela Emenda Constitucional 95, que rejeita as funções do Estado, foi acentuada pela distribuição dos sacrifícios no âmbito do MPU. Nós, assim como o MPM e o MPDFT, enfrentamos crise orçamentária extremamente grave que dificulta a nossa atuação. Aqui, mais uma vez, poderia ter cedido ao comodismo da omissão, o que importaria fatalmente na falência moral do nosso MPT. Contudo, meu compromisso é garantir que meu sucessor ou minha sucessora possam manter nossa instituição funcionando, aberta à sociedade, até o dia 31 de dezembro. Não tivemos alternativa, senão questionar a modificação no critério de distribuição orçamentária entre os ramos perante o Conselho Nacional do Ministério Público. E o fizemos juntamente com o MPDFT e o MPM, tendo contado, na oportunidade, com a resposta positiva daquele órgão. No ponto, destaco a firme atuação do nosso conselheiro Sebastião Cacheta. A questão, que não foi impugnada no mérito, se encontra pendente de análise no Supremo Tribunal Federal. Em função do aperto orçamentário, estamos enfrentando uma situação bastante difícil no custeio de nossas unidades. Há relatos de dificuldades dramáticas. Algumas unidades tiveram que ser deslocadas. Alguns serviços estão reduzidos. Apesar disso, sigo frechando, como diz a dona Irã, os olhos dos colegas. Tenho a consciência tranquila de quem não escondeu a verdade e os desafios que se avizinhavam. Não fujo da discussão quanto à necessidade de intensificar o reposicionamento de outras unidades. Pois, apesar de alguns tentarem escamotear o cenário restritivo, não cederei à tentação de deixar que os problemas explodam na mão do próximo PGT ou da próxima PGT e dos próximos procuradores-chefes. Na forma como está, a Emenda Constitucional 95 produzirá efeitos perversos até 2037. E o próximo exercício, 2020, deve ser ainda mais grave sobre o orçamento do MPT, como de todo o MPU. Não é por acaso que a NPT escolheu como tema desse congresso os desafios do MPT no novo cenário político, econômico e social. Esse é o mundo real. Ignorar isso é, antes de tudo, desonesto. E eu não poderia jamais fazer isso com vocês, meus amigos e minhas amigas de luta do MPT. Não vou aprofundar a questão por essa vertente, pois isso é tema da filósofa Lúcia Helena Galvão, que fará a conferência de abertura
abordando os aspectos filosóficos do relacionamento humano. Apesar das dificuldades, muito poderia ser lembrado aqui como feitos recentes do MPT, como a profissionalização da gestão, o incremento de novos instrumentos de atuação, o aperfeiçoamento da regulação, visando a otimização da atuação, a melhoria de nossas sedes, o avanço dos equipamentos e da estrutura para o nosso funcionamento, a nomeação de novos colegas. Relembro aqui que estamos com todos os cargos de procurador do trabalho preenchido. E a implantação de sistema de transparência nunca antes visto na nossa instituição. O redirecionamento das estratégias de atuação é uma necessidade latente, que vem sendo discutido por todo o colégio. A transformação não é simples. Todos estão tendo a oportunidade de contribuir. As ponderações estão sendo consideradas. A construção não está se dando de forma abrupta. Está se dando em todos os foros possíveis. Colégios locais, consultas ao Colégio Nacional e agora a discussão perante o nosso Conselho Superior. Também não me esquivarei desse desafio, que é um problema da instituição e não uma bandeira da atual gestão. Talvez a missão do MPT possa ser sintetizada no objetivo de fazer com que cada trabalhadora e cada trabalhador realize seu labor com dignidade. É o mínimo a se exigir num país cuja ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social. Quem escolheu ser MPT, que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida, já sabia que a luta não seria fácil. Continuaremos trabalhando a partir da realidade posta. Os desafios e as dificuldades não nos paralisarão. De alguma forma, somos animados pela certeza de melhorarmos o cobertor, pois carregamos a esperança de Adoniran, de que Deus dá o frio conforme o cobertor. Senhor presidente, amigos e amigas de luta, peço licença para agradecer a cada um dos que acreditaram em mim e no projeto de instituição que construí junto com o Colégio de Procuradores, ainda em 2015. Se algum mérito tenho, e isso eu faço questão de sempre repetir, é de reconhecer minhas limitações, saber escolher e delegar a colegas competentes e abnegados que se doam de maneira incomum por nossa instituição. O trabalho é enorme. Alegrias de sabores, boas surpresas, decepções. Erramos algumas vezes, óbvio. Nunca tivemos qualquer problema em retroceder diante do erro. Nas palavras do meu conterrâneo Juscelino Kubitschek, não tenho compromisso com o erro. Tenham todos a certeza de que tudo fizemos, em cada minuto, desde o dia 22 de agosto de 2015, buscando acertar, mirando o engrandecimento de nossa instituição e a melhoria da prestação dos serviços àqueles que pagam os nossos salários, as cidadãs e os cidadãos brasileiros. Obrigado de coração àqueles que se juntaram a mim nessa nossa jornada. Peço desculpas se fiz ou falei qualquer coisa que possa ter magoado ou algo que o valha. Qualquer colega, qualquer servidor. Jamais foi essa a minha intenção. E aqui eu peço licença, um grande amigo e irmão que eu tenho mineiro me cobrou a citação de Guimarães Rosa, que eu sempre faço em discursos, como bom mineiro. Eu não ia fazer agora. Ele falou, não, você vai ter que fazer, e me mandou, inclusive, a citação. E ela é muito própria para esse momento. Diz o meu conterrâneo Guimarães Rosa que o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Por fim,
peço mais uma vez a compreensão de todos, para agradecer de público a minha família, a minha amada mulher Flávia, que está aqui. Obrigado por ser minha melhor amiga e por estar sempre ao meu lado. Em seu nome, agradeço às esposas, maridos, namorados, namoradas, companheiros e familiares de todos aqueles que comigo fazem a gestão do MPT, pela compreensão das noites, finais de semana e até férias em que não pudemos nos dedicar exclusivamente a vocês. Como prometi, não irei cansá-los, já falei até demais. Que tenhamos sucesso na nossa missão, trabalhando pela construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e menos desigual. Manterei sempre o compromisso com a verdade e a lealdade com os colegas. Muito obrigado a todos e a todas por todo o auxílio que me dão desde o dia 22 de agosto de 2015. Desejo um ótimo congresso a todos. Muito obrigado. Convidamos agora para o próximo pronunciamento o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Eminente presidente dos trabalhos e presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, doutor Ângelo Fabiano. Eminente procurador-geral do Trabalho, meu querido amigo Ronaldo Fleury, deputado Arnaldo Quinalha, saúdo todos os integrantes da mesa, mas particularmente também o doutor Sebastião Cacheta, que é o representante do Ministério Público do Trabalho junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, doutor João Akira. Saúdo os demais conselheiros aqui, Luiz Fernando Bandeira de Mello, Silvio Amorim, Marcelo Weitzel, meu querido colega Tiago. Minhas senhoras e meus senhores, a sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número ao lado da indigência da multidão, a opinião, enfim, mais avantajada de que os operários formam de si mesmos e a sua união mais compacta, tudo isso, sem falar da corrupção dos costumes, deu em um resultado final um temível conflito. Por toda a parte, os espíritos estão apreensivos e numa ansiedade expectante, o que por si só basta para mostrar quantos e quão graves interesses estão em jogo. Esta situação preocupa e põe ao mesmo tempo em exercício o gênio dos doutos, a prudência dos sábios, as deliberações das reuniões populares, a perspicácia dos legisladores e os conselhos dos governantes, e não há, presentemente, outra causa que impressione com tanta veemência o espírito humano. Porque vocês, procuradores e procuradoras do trabalho, cuidam precisamente do que há de mais essencial na vida de alguém, que é o trabalho humano. Não é sem razão que a Constituição estabelece a valorização do trabalho humano como condição na ordem social. E o Papa João Paulo II, na sua encíclica Laborem Exercens do Trabalho Humano, comemorando 90 anos daquela Rerum Novarum, estabelece o capital, qualquer capital, todo capital, é ele dependente antes do trabalho humano. Precisamente nas situações de crise, nas situações de deficiência, na situação de escassez, é o trabalho humano que permitirá a transcendência da crise, a superação das dificuldades e o encontrar-se no horizonte que possa ser debruçado como a expectativa a construir o aconchego de todos. Se faltam cobertores,
e a coberta é curta, aproximemo-nos uns dos outros, aqueçamo-nos. Sejamos com as nossas presenças o apoio necessário para caminharmos juntos. É assim que conseguiremos fazer com que as mudanças aconteçam. A associação celebra 40 anos. Onde estávamos 40 anos atrás? Onde estavam os trabalhadores 40 anos atrás? Onde estavam juízes, advogados 40 anos atrás? Os trabalhadores estavam nas ruas fazendo greves para conseguir transformar o país e devolver a democracia. Em 79, lutávamos para ter a lei da anistia. E por que precisávamos da lei da anistia? Porque havia presos políticos. E por que havia presos políticos? Porque vivíamos numa ditadura. Os trabalhadores oprimidos, sem condição de ter o seu salário, o seu trabalho e o seu direito de greve reconhecido. Os políticos eram caçados nos seus mandatos. Os ministros do Supremo Tribunal silenciados e caçados. Advogados presos, estudantes torturados, jovens desaparecidos. Saímos daquele terrível momento há 35 anos atrás, 34 anos. Quando, em 1985, restabeleceu-se a democracia. Foram os pais de vocês, e foram vocês, quem lutaram, os que lutaram, e conseguiram a nova democracia que aqui vivemos. Os problemas são sérios, mas não é negando o que tenha acontecido que nós conseguiremos vencer as nossas dificuldades. Ao contrário, é enfrentando-os com clareza, com transparência, com determinação, que conseguiremos transcender. O que é importante registrar é que instituições permanentes, em respeito à vontade constitucional, realizam o necessário para transformar esse país num grande país. O ano passado celebramos 30 anos da Constituição. Ulisses Guimarães dizia, naquele momento, e éramos 150 milhões na época da promulgação da Constituição, daquele horizonte de 150 milhões de brasileiros, eram 30 milhões de analfabetos. 30 milhões de analfabetos. 20% da população brasileira. Hoje, o número de analfabetos ainda é muito elevado. Quase 11 milhões de analfabetos. Mas a população passa de 210 milhões. Reduziu, portanto, de 20% para 5%. Em todas as dimensões do trabalho humano, foi possível o trabalhador no serviço público, o trabalhador na educação, o trabalhador em todas as frentes, transformar a natureza, domar a natureza, explorá-la sustentavelmente e permitir que o Brasil de hoje seja imensamente maior e melhor do que era antes da Constituição Cidadã. A democracia, como disse a Procuradora-Geral ao Supremo Tribunal Federal, não é um caminho. A democracia é o caminho seguro, e somos nós, instituição permanente, Ministério Público, ao lado do Congresso, o pulmão da democracia, que precisamos permanentemente insistir e assegurar os direitos e as liberdades. Os franceses, em 1789, quando, no primeiro ato da Assembleia Nacional Constituinte, que é a Declaração Universal, no seu preâmbulo diziam: a ignorância, o desconhecimento e o desrespeito dos direitos do cidadão são a causa de todas as desgraças públicas e da corrupção dos governos. Não permitamos que esqueçam quais são os direitos do trabalhador. Não permitamos que esqueçam quais são os direitos das pessoas mais simples, dos vulneráveis. Estamos todos juntos nessa luta, porque é a partir do respeito ao trabalho humano, é a partir do respeito à dignidade da pessoa humana e à dignidade do trabalho, que nós conseguiremos vencer esta crise como vencemos todas as crises anteriores. Celebremos, portanto, esta Constituição cidadã,
Celebremos, portanto, o fato de termos um Ministério Público construído por vocês, solidário, socialmente coeso, comprometido com as mudanças, comprometido com os simples, especialmente para que nós consigamos ter a coragem de enfrentar as gerações que nos seguirão e dizer: fizemos a nossa parte, façam agora vocês a parte de vocês. Vocês, trabalhadores, nessa instituição que materializa a vontade do Constituinte nos direitos sociais do trabalhador, puderam fazer como o pensador e poeta indiano Rabindranath Tagore. Ele disse: dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida é trabalho. Trabalhei e vi que o trabalho é alegria. Muito obrigado. Convidamos agora para o próximo pronunciamento o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Boa noite a todas e a todos. Excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, amigo e professor de Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, excelentíssimo senhor procurador-geral do Trabalho, meu amigo Ronaldo Curado Fleury, em nome de quem peço licença para cumprimentar os demais integrantes da mesa, faço um cumprimento especial às autoridades convidadas que se encontram no auditório e faço questão de citá-las cada uma por agradecer a honrada presença. Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Silva Amorim, muito obrigado, meu amigo, pela presença. Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Luiz Fernando Bandeira. Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Marcelo Weitzel. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, desembargadora Maria de Lourdes Linhares Lima de Oliveira, que muito nos honra, vindo da Bahia. O desembargador Marcelo Freire Gonçalves, nosso colega egresso do Ministério Público, agradeço imensamente pela presença mais um ano, meu amigo. Procurador-chefe do Ministério Público Federal aqui no estado de São Paulo, Tiago Lacerda Nobre, muito obrigado pela presença, doutor Tiago, que muito nos honra. Conselheiro consultivo da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, José Augusto Rodrigues. Presidente da UGT, Ricardo Patá. Juiz do Trabalho titular da 8ª Vara da capital, Helder Bianchi. Doutor Renato Cury, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. E aqui eu faço uma justificativa de uma ausência da mesa, que estava a autoridade que deveria estar presente, o meu colega e amigo Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA e coordenador da Frente Associativa, que teve um problema de última hora e não pôde vir. Estou prestando aqui a justificativa em nome dele, que ele me pediu. Saúdo com muito carinho minhas colegas e meus colegas de Ministério Público do Trabalho aqui presentes, colegas de outros ramos do Ministério Público, magistrados, advogados, sindicalistas, familiares e amigos dos participantes deste evento. Muito boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao 24º Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho, o principal evento de congregação dos membros do MPT, que este ano terá como tema central os desafios do MPT no novo cenário político, econômico e social. O evento deste ano é especial para todos nós associados da ANPT, pois celebra os 40 anos de nascimento e de existência da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, entidade de classe que orgulha e honra há 4 décadas seus associados, mulheres e homens que, juntos com funcionários e entidades parceiras, fizeram e fazem a história da ANPT. A história e a evolução da ANPT está umbilicalmente ligada à trajetória histórica do Ministério Público do Trabalho. Nossa associação, criada inicialmente com o nome de Associação do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, nasceu em 7 de fevereiro de 1979, a partir da iniciativa de revolucionários procuradores que, em uma época de ditadura militar,
e de restrição de direitos e liberdades individuais, acreditavam na vocação do ser humano em mudar destinos e transformar a realidade social e política do nosso país. Como um bebê que precisa do apoio dos seus pais para dar seus primeiros passos, 126 associados deram as mãos para a NPT poder iniciar sua caminhada em direção à concretização de sonhos e desejos. Nos primeiros anos em que a NPT crescia, a atuação da sua instituição mãe, o Ministério Público do Trabalho, era sobretudo parecerista, de intervenção em processos judiciais de interesse público, muitas vezes atrelada à defesa da União e órgãos federais. Durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, a NPT, ainda com poucos anos de idade, participou ativamente, em conjunto com outras entidades representativas de membros do Ministério Público, das discussões que culminaram com a promulgação da nossa atual Constituição Federal, que reconfigurou totalmente o Ministério Público brasileiro, atribuindo-lhe a nobre função de defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis da sociedade brasileira. Em 1990, com pouco mais de 10 anos e rebatizada com o novo nome de Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, é realizado o primeiro encontro nacional, cujos objetivos principais foram buscar a consolidação da nova configuração constitucional do Ministério Público, com debate sobre o anteprojeto de lei orgânica do MPU e fomentar, sobretudo, a união da classe em uma época em que pouco se conhecia e os contatos restritos eram feitos principalmente por fax e por telefone. Nesse período da nossa história, a ação da NPT, apoiada pelos associados, foi fundamental para a afirmação da autonomia do Ministério Público do Trabalho perante o Poder Executivo, quando o então presidente Fernando Collor exonerou o Procurador-Geral do Trabalho da época, nomeando outro em seu lugar, conduta que gerou o repúdio da categoria, que, por meio da associação, empenhou apoio restrito à posição do então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, de obter a reversão desta situação, que veio a ser solucionada com a suspensão da posse do nomeado e a decisão do STF, no sentido de que cabia ao Procurador-Geral da República nomear o Procurador-Geral do Trabalho. Nossa gloriosa ANPT, já como adolescente, teve, em parceria com outras associações representativas dos membros do MPU, uma atuação fundamental nas discussões que levaram à aprovação da Lei Complementar 75 de 93, e também para a manutenção dos poderes e das prerrogativas institucionais do MP no processo de revisão constitucional. Nessa época, começa a ganhar corpo não apenas a ANPT, mas, sobretudo, o nosso amado Ministério Público do Trabalho, que, reinventando-se, passa a atuar como órgão agente em defesa de direitos e interesses trabalhistas coletivos, com a instauração de inquéritos civis e o ajuizamento das primeiras ações civis públicas, algumas delas extintas sem julgamento do mérito, por suposta falta de legitimidade. Foi preciso convencer os juízes que o MPT tinha outra cara depois da Constituição. Em 1996, com 17 anos de vida, a ANPT conquista a tão almejada emancipação, saindo de dentro da casa da sua instituição mãe, o MPT, onde funcionava, para ganhar o mundo com a conquista de sua primeira sede própria. Nascida e criada para defender direitos, garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público do Trabalho, papel que sempre exerceu com muito zelo e excelência, a ANPT, com seu amadurecimento, adquiriu musculatura, passando a funcionar também como entidade defensora do fortalecimento do MPT, dos direitos sociais, da cidadania e da promoção da dignidade humana, atuando em favor dos direitos mais caros à sociedade brasileira e, sobretudo, à classe trabalhadora. Já adulta, agora com 20 e poucos anos, a ANPT fortalece ainda mais sua atuação perante o Congresso Nacional. Faço uma saudação especial aqui ao deputado Arlindo Chinalha,
que representa neste ato o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, na defesa dos interesses dos membros do MPT e também na defesa de direitos humanos e direitos fundamentais, em um momento em que se debatiam temas importantes como a reforma do Judiciário, que culminou com a criação do Conselho Nacional do Ministério Público e com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, além de outros assuntos de grande relevância para os trabalhadores brasileiros. Como trintenária e já bastante conceituada no cenário nacional, a atuação da associação destaca-se na luta pela aprovação da PEC do trabalho escravo, contra a PEC 37, que visava restringir os poderes de investigação do Ministério Público, pela valorização das carreiras da magistratura e do Ministério Público e pela preservação do patamar mínimo civilizatório e progressividade dos direitos sociais. Nos seus 40 anos, atingida a maturidade associativa, no auge de sua experiência e vivacidade, sempre ao lado e na defesa da sua instituição mãe, nossa gloriosa ANPT ocupa um respeitado espaço político e institucional perante a comunidade jurídica e política, com reconhecida legitimidade e respeitabilidade perante os três poderes da República, os ramos do Ministério Público e as entidades da sociedade civil, que buscam e reconhecem a associação como a voz dos procuradores do trabalho, como tem acontecido nos últimos anos nos debates relativos a mudanças na legislação trabalhista, a exemplo da malfadada reforma trabalhista. Após 4 décadas de existência, a ANPT gera um filho com futuro promissor, mais um patrimônio dos seus associados. Nasce em 2019, com lançamento oficial previsto para 23 de maio próximo, a Escola da ANPT, que será um relevante espaço para a difusão do pensamento crítico e para a divulgação do conhecimento científico e institucional dos procuradores do trabalho perante a comunidade jurídica e acadêmica do país. A ANPT nasceu, cresceu e amadureceu a partir da construção coletiva de todos os seus associados, de hoje e de ontem. Presidentes, gostaria de saudar todos os ex-presidentes que aqui se encontram presentes, e aqueles que não estão presentes, também aqueles que deixaram, já se foram e deixaram história para a nossa associação e para a nossa instituição. Diretores e delegados da associação, nesses 40 anos, dedicaram-se de corpo e alma para que a ANPT se fortalecesse e cumprisse com eficiência o seu papel. Cada um de nós aqui nesse auditório e tantos outros colegas, muitos inclusive que já não estão entre nós, são e fazem a história dessa entidade que tanto nos orgulha. Se as diretorias são o cérebro da associação, o coração da ANPT pulsa pelas mãos dos nossos dedicados funcionários, Silvia, Gustavo, Benedita, Wellington, Cleidson Oted, como é mais conhecido, Neilane e Isabela, aos quais agradeço imensamente pelo comprometimento por tantos anos e para os quais peço uma salva de palmas. Hoje a associação encontra-se no auge de sua forma, destacando-se estrutura física que conta atualmente com 10 salas comerciais em localização privilegiada na capital federal. A ANPT tem como sua razão de ser e de existir o procurador do trabalho, ser humano e profissional cuja sensibilidade, empatia, amor e paixão pelas causas que defende são diferenciais. Verdadeiros servidores do público, os membros do MPT buscam transformar, ainda que um pouquinho a cada dia, o mundo e a vida das pessoas para melhor. Representamos membros que construíram e que formam uma das instituições mais plurimas, democráticas e inclusivas do Estado brasileiro, o MPT. Uma instituição diferenciada, onde a maioria, como já foi dito aqui, dos seus membros são mulheres e onde as chamadas minorias têm vez e voz e são por ela defendidas. Construímos um evento diversificado para debater os rumos da nossa instituição em um momento tão adverso nacionalmente, de modo a incentivar uma profunda reflexão dos nossos colegas sobre os mais variados assuntos. Seremos brindados na conferência de abertura
com o conhecimento da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, que com o tema Aspectos Filosóficos do Relacionamento Humano, jogará luzes que visam a explicar a complexidade das relações sociais nos dias atuais, onde, infelizmente, tem prevalecido o ódio, a discórdia, a intolerância e o desprezo pela opinião alheia. Nomes do quilate de Alisson Mascaro, Ney Maranhão, Valdete Severo, Vladimir Safatli, Marlise Matos Almeida, Ileana Mouzinho, Lieli Loures e do ministro do TST, Lélio Bente, debaterão variados temas de interesse dos procuradores do trabalho, numa abordagem multidisciplinar que passa não apenas pelo direito, mas, sobretudo, pela filosofia, pela sociologia e por outras áreas do conhecimento humano. Outros temas de interesse da categoria também estarão presentes, como a apresentação da campanha publicitária da ANPT nas mídias digitais em defesa do Ministério Público do Trabalho e a apresentação da JusPrev, a Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira, que em tempos de insegurança previdenciária causada pela decisão de imigração ou não para o regime de previdência complementar, que tem tirado, convenhamos, o sono de muitos colegas aqui, inclusive o meu, e pela proposta de reforma da Previdência, pode trazer alternativas de segurança e proteção financeira para o futuro dos colegas e dos seus familiares. Enfim, colegas, é um congresso especial, feito com muito carinho, atenção e zelo para oferecer o melhor a você, associado da ANPT. É um evento para mostrar a todos nós a necessidade de manter nossa instituição viva, vívida e pulsante, de defendê-la contra as tentativas de feri-la de morte e de reacender dentro de cada um de nós o orgulho e a honra de sermos todos nós os principais responsáveis pela criação e pelo crescimento dessa gloriosa associação que há 4 décadas nasceu com planos e sonhos grandiosos e que hoje reluz como joia na vida dos seus quase 1000 associados. Parabéns à ANPT e vida longa à nossa associação. Tenham um excelente congresso, sejam muito bem-vindos e tenham uma boa noite. Muito obrigado.